E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 2 de junho de 2023, começando o estudo com o índice futuro, o Infut, hoje alta de 1,46%, subiu bem hoje, tinha que essa resistência no 112 mil, superou, e aqui vocês veem essa lateralização, né, finalmente sendo superada, tinha um fundo aqui praticamente havia perdido, deu uma retomada, o fundo era no 109 mil, perdeu na quarta-feira. Ontem recuperou, hoje consolidou o movimento de ontem. O que a gente tem aqui no índice futuro, a gente pode até ver esse canal, né? Esse canal um pouco maior, ainda com um certo espaço até alcançá-lo, mas aqui vários toques, principalmente vendo pelo semanal, né? Parte inferior, parte superior um pouco mais para frente. Pelo semanal, até já havia falado aqui um pivô, né? Confirmou aqui nesse rompimento. O primeiro alvo do pivô, acho que é no 117, isso. 117 mil, que seria bem próximo aqui ao topo do canal. Em relação ao Ibovespa. O Ibovespa também tem esse canal, entretanto, vocês veem aqui que está praticamente em cima, né? Então, o que a gente, alguns toques, esse aqui chegou próximo, seria aqui, né? Um pouco mais para cima. Pode ser também, né? Se a pessoa ajustar aqui esse canal, até traçá-lo aqui novamente, para incluir o maior número de toques, tentando incluir também esse daqui, aí já estaria bem próximo, né? Na verdade, já teria ultrapassado aqui o canal. Então aqui a gente teria praticamente 5 toques pelo tempo gráfico diário, aqui nessa região. E esse tipo de figura gráfica justamente torna-se muito objetiva, quer dizer, subjetiva, justamente pelo fato de cada um traçar aqui de uma maneira diferente, né? Então, eu acabei de ajustar aqui mais toques e agora está tocando. Se eu tivesse mantido aqui o desenho que eu tinha, ainda faltaria aqui um pouco, né, para que alcançasse. Então, seria aqui, alcançando apenas esses dois toques na parte superior, na inferior, aqui embaixo. Então, seria mais ou menos assim o desenho. Vocês veem que aqui ainda faltaria um pouco para alcançar, né? Uma distância aqui mínima, né? Acho que uns 300 pontos talvez. 1000 pontos. Estaria aqui para cima da parte superior desse canal. O que é interessante, né, para quem busca aqui um movimento de baixa. O estocástico agora não mostra nada aqui pelo tempo gráfico diário. O OBV deu uma recuperada, mas ainda assim há uma leve divergência de baixa. Então vocês veem que esses topinhos no OBV seriam esses dois topinhos aqui anteriores e o preço já superou, enquanto o OBV ficou praticamente um pouquinho abaixo. Então tem uma leve divergência no OBV. No IFR também há divergência, acho que até um pouco mais evidente aqui no IFR. Então é isso aqui no Ibov. É um cenário complicado, né, que a gente vê vários papéis subindo e subindo bem. Entretanto, a gente chegando aqui próximo ao topo aqui de uma figura gráfica que segurou muito anteriormente. Então, aqui, estocástico apontando para baixo, segurou. Aqui, praticamente no mesmo ponto. Então, várias vezes aqui nessa região tem segurado. Então, é um ponto importante para ficar de olho, tá? Além disso, além desse canal pelo tempo gráfico diário, que ó, pelo semanal fica até um pouco mais claro, né? Então, se a gente baixar aqui um pouquinho, realmente estaria passando em cima agora. O estocástico continua, né? Não apontou para baixo ainda. Mas o que é importante ver aqui pelo semanal é a questão aqui desse pivô, né? Então, a gente também tem um pivô aqui no semanal, um pivô menor, em que o primeiro alvo dele seria justamente nos 115 mil. Então, quem sabe aqui busca esse 115 e aqui comece algum tipo de regressão, né, no valor do Ibov. Então, importante aqui acompanhar, deixar esse 115 aqui marcado. Acho que isso pode ser um ponto importante caso alcance o primeiro alvo desse pivô. E aguardar, que é um momento realmente um pouco incerto, né? Então, a gente tem aqui um pivô que tem como primeiro alvo 115,
que tem como segundo alvo, deixa eu tirar aqui essa resistência um pouco, teria como segundo alvo 119, terceiro alvo 126. E ao mesmo tempo a gente tem aqui o topo de uma figura gráfica que nas outras vezes segurou e segurou bem, né? Então aqui vocês veem o tipo de briga que tem ocorrido e até assim para dar um tipo de segurança maior em fazer uma operação aqui de venda, eu acho que é até interessante que ocorra aqui um candle contrário, né? Então, digamos que na segunda continue subindo, ultrapasse aqui esse canal e na terça vem um candle que engolfe o de segunda em cima de uma zona de canal, aí pode deixar assim um sinal bem claro de reversão, né? Sinal claro de reversão e aí inclusive deixar um stop aqui, né? Deixar um ponto para reverter esse movimento de alta. Quanto aos ativos, Marfrig continua aqui nesse ponto, continua dentro dessa consolidação. Então, vocês veem mesmo aquele dia que saiu notícia, teve uma alta um pouco mais forte, se manteve aqui dentro. Interessante fazer alguma coisa apenas quando houver a superação, deixando um movimento aqui de pullback aqui em cima ou no fundo, né? Quem busca compra. Próximo ativo, CVC. CVC subiu forte hoje, chegou a entrar em leilão algumas vezes. Estava subindo 15%, terminou o dia com queda de 0,83. Então aqui é um ativo que deixou esse movimento, né? Deixou esse candle bem feio aqui nesse ponto. Então, apesar desse movimento de alta, que tem continuado, a gente teve esse pelo semanal, enfrentou alguma resistência, média de 20 aqui em cima, né? Mas assim, por enquanto, apenas se deixar um candle muito interessante aqui em cima dessa região, desse suporte, com um stop que realmente vale a pena o risco para buscar aqui o topo desse canal, tá? É um ativo que o volume bem legal, esses últimos dias, bem legal mesmo. Próximo ativo, Via Varejo, Via 3. Via Varejo tinha desenhado aqui um retângulo, inclusive chegou até a romper, né? Chegou a romper no dia de ontem, havia subido um pouco, o volume havia aumentado um pouco, apesar dos últimos dias terem sido de volume bem abaixo, né? Bem abaixo assim da média. E hoje, um candle forte aqui na venda, um candle que engolfou 6 dias, então o dia de hoje engolfou outros 6. Esse tipo de movimento próximo ao topo desse canal é um sinal bem preocupante. Então o volume também foi acima da média, né? Então agora aqui não duvido que busca aqui o fundo do retângulo, tá? Então interessante ficar de olho. Esse é um movimento forte de Via Varejo. Esse aqui é um candle que mostra força vendedora e um candle de um dia engolfar outros 6 geralmente mostra sinal bem claro, né? Então aqui também vocês veem que tentou superar essa resistência pelo semanal, segurou, indo para baixo. Pontos importantes em Via Varejo, para se aguardar, 61,8 desse movimento, puxar aqui uma 61,8 seria nos R$ 2,06. Aqui já teria inclusive perdido na média de 80 e de 20, então mesmo sendo uma 61,8, apenas se deixar um sinal claro e um stop que vale a pena o risco também, tá? Próximo ativo, Usiminas. Usiminas puxou bem hoje, subiu 3%. Chegou bem próximo daquela região de 61,8 aqui, não tocou. Se tivesse sido um pouquinho mais para baixo, poderia ter ativado aqui um trade que estaria andando, né? Estaria andando bem. Estaria andando 5%, mas não ativou. Esse OBV não tá legal, tá? Quem estiver no ativo, ficar de olho no OBV. O OBV tentou perder aqui esse ponto, então a gente tinha aqui uma divergência de baixa, tá, no OBV. Então preço em cima e o OBV praticamente perdendo aqui esse fundo anterior. Então ficar de olho em Usiminas. Por enquanto não tem entrada e quem estiver comprado, ver bem a questão do gerenciamento de risco. Próximo ativo, Localiza, Rente 3. Um ativo que eu havia comentado que estava tocando aqui no topo dessa consolidação, não havia deixado a entrada ainda.
O estocástico estava apontando para baixo, né? Então o dia está sinalizando aqui que realmente seguraria aqui nessa resistência. E hoje deixou um candle assim bem feio, né, para os comprados. Então pode deixar aqui um trap nessa zona aqui importante, justamente quando o semanal está próximo a apontar para baixo o estocástico. Então ativando o trap, entrada com stop de 4%, 4,40% e um alvo. O alvo aqui seria buscar o fundo do retângulo, né? 27%. E isso assim, de uma maneira mais agressiva, mas vocês veem aqui muita média, né? Média de 3, média de 9, média de 20. Então provavelmente vai segurando aqui nessas médias até aqui se chegar lá no fundo do retângulo. Próximo ativo, Vale 3. Subiu hoje 4,27%. Eu havia falado, né, que eu esperava que viesse aqui nos R$ 62, não veio. Continua essa subida. Os candles de Vale, né, olha o gap que deixa aqui Vale. Subiu, deixou um candle pequeno, mas já trabalha acima da média de 9 e da média de 20. Não vejo entrada ainda, mas ativo subindo. Pelo semanal deixando um candle legal. Pelo semanal pode inclusive deixar um trap, levando em consideração esse ponto aqui, esse fundo anterior, esse 44, vendo a superação aqui dessa semana, pode deixar um trap bacana, próximo aqui ao fundo do retângulo, não chegou ainda. Próximo ativo, Petrobras, Petro 4. Petrobras, ativo que tem aqui essa consolidação maior, então aqui consolidado, rompeu, o alvo dele é lá em cima, acho que próximo aos R$ 30. Isso, 29,84, né? Bem próximo aos 30. Esteve consolidado aqui nesse ponto, então aqui vocês veem pelos 60 minutos a consolidação como foi. Vem como tocou várias vezes, tanto aqui no topo quanto no fundo, né? Então mostrando aqui um padrão gráfico aqui que tem se mostrado força, né? Tem se respeitado esse padrão. Hoje rompeu aqui após ter feito esse candle com um pouco mais de volume e de força. Ele ficou um pouco parado para ir subir e, apesar de ter subido pouco hoje, em 0,82, do rompimento do retângulo, chegou a estar subindo quase 3%, voltou um pouco. Então o alvo ainda segue sendo aqueles 29. Só que vocês veem como difícil andar assim, né? O volume caiu muito nas últimas 2 semanas. Caiu bastante o volume. Então interessante para continuar a subida que esse volume também aumente, tá? OBV, forte. Próximo ativo, Inepar. Inep 4 subiu hoje 10%. Foi inclusive o Gui que me pediu para dar uma olhada. É um ativo que tem brigado aqui nessa região desse suporte, né? Deixou um leve trap aqui no 102, já alcançou o alvo do trap, então aqui puxando, o alvo era um 0,83, hoje fechou no 0,85, então já bateu o alvo. Se estiver dentro do trade, cuidar dele. Aqui provavelmente encontra uma resistência forte, que seria justamente essa área aqui desses topos anteriores, uma resistência bem próxima à média de 80. Legal, o volume foi alto nesses últimos 3 dias. Próximo ativo, Azul 4. Azul tinha aqui esse pivô, né? Então houve aqui o rompimento, vocês veem esse movimento de alta, retrai um pouco, depois vem com força e rompeu aqui na semana passada. O primeiro alvo do pivô, acho que até eu havia traçado pelo diário, mas o primeiro alvo seria aqui nos 19,62. Havia essa média de 80, está superando essa média de 80. Mas aqui próximo ao alvo, o primeiro alvo seria esse. Segundo alvo, 22,60. Terceiro alvo, 27,49. O terceiro alvo seria aqui em cima. Então, uma operação que tem acontecido. Aqui acho que até forçaram um pouco aqui um alcoia, mas o papel que está andando tem como alvo aqui os 27,49. Próximo ativo, JBS.
JBS é um ativo que chegou próximo a deixar aqui uma 61.8, né? Até o Flávio comentou. Chegou bem próximo mesmo, faltou um pouco. Depois ficou brigando aqui nessa região, né? Hoje subiu um pouco ainda. Você pode ter deixado aqui, olhando hoje, um Joy de Nápoles, tá? Então aqui seria o fundo acima do fundo anterior. Superou aqui a média de 3 anteontem. E o candle de ontem superou, ativou o Joy de Nápoles. Entrada, stop aqui abaixo do 102. Buscando o quê? Buscando justamente antecipar o pivô. Então aqui o primeiro alvo do ponto onde está hoje, né, seria 4% acima, seria aqui nos 17,46. Próximo alvo ativando o pivô seria o 18,90. Então, entrada boa. O stop aqui dessa operação no preço atual seria de 4% também, né? Aqui para o primeiro alvo seria praticamente 1 para 1. Mas levando em consideração que o primeiro alvo do pivô é 18,90, aí já é uma operação mais assimétrica, né? Praticamente 3 para 1 aqui. Último ativo de hoje, TOTS 3. É um ativo que eu havia inclusive pensado em um OCOI, tá? Aqui nesse ponto. Estaria fazendo um OCOI. O OBV estava bem descontado, o OBV bem divergente na alta. Mas depois, olhando bem, parei aqui nesse canal, né? Então, tem segurado aqui na parte inferior, na superior também, tem ficado aqui dentro, então o preço tem justamente caminhado dentro desse canal. E o estocástico mostrando aqui esses movimentos, né? Deixando um pouco mais claro como tem ocorrido esses movimentos. Então, é um ativo que o interessante é sempre buscar operar nas extremidades. Já deixei um alarme aqui de rompimento. E por hoje é isso, pessoal. Se puderem curtir o vídeo e comentar, até a próxima semana.